Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós continuamos a nossa listinha aí dos vídeos tudo sobre intercâmbio na Irlanda, ou tudo que você precisa saber e principalmente para se preparar e se planejar para o seu intercâmbio na Irlanda. No primeiro vídeo eu expliquei por que tantos brasileiros que vão para a Irlanda com o intuito de não voltar para o Brasil acabam voltando depois do seu segundo ano de intercâmbio de inglês na Irlanda. Então a gente fala um pouquinho sobre planejamento e coisas que você precisa saber para se preparar para o seu visto de trabalho após os estudos antes de sair do Brasil e como se preparar para isso. No segundo vídeo nós falamos sobre custo de vidas em todas as cidades disponíveis para fazer intercâmbio. Perfil de cada cidade, em termos de estrutura, entretenimento, coisas para fazer, mas também principalmente custo de vida do aluguel, que é o que mais pega no salário, né? Empregabilidade, né? Para saber quanto você consegue trabalhar e juntar dinheiro, e principalmente as principais escolas que tem disponível para cada objetivo. E hoje nós vamos falar quanto eu consigo juntar do meu tão suado dinheirinho que eu vou juntar ao longo aí de 22 para 24 meses, ao longo de 2 anos, para fazer, seja lá qual for o seu plano. Voltar para o Brasil e abrir algum tipo de negócio, comprar alguma coisa, ou até mesmo investir na própria Irlanda, fazendo um curso acadêmico, se especializando em alguma profissão que te dê o direito ao visto de trabalho, a residência permanente e finalmente a sua cidadania irlandesa, ou até mesmo você quiser juntar dinheiro para estudar graduação em um outro país, como Inglaterra, Canadá, Austrália ou Nova Zelândia, por aí vai. Então muitas coisas, já fiz esse vídeo aqui algumas vezes no canal, né, mas desde que a gente começou o canal em 2014, onde quando o salário era 9 e pouquinho, agora já subiu para 14 e 15 a hora, ou seja, são outras realidades, né, em tudo, né, desde ganhos e também de despesas. Então, para a gente entender o quanto você vai ganhar e quanto você vai juntar, vão depender de alguns fatores. O primeiro de tudo, para esclarecer, hoje o salário mínimo, então, na Irlanda, 14,15 € a hora, né, na Irlanda os salários são calculados por hora. Esse valor multiplicado aí por uma carga horária de 8 horas por dia, né, um período integral, ou 40 horas semanais, vai dar mais ou menos ali entre 1.900 e 2.000 € já com os descontos dos impostos, tá? Esse é o salário mínimo na Irlanda. Poxa, Cauê, mas eu vou ganhar só um salário mínimo? É normal que as pessoas ganhem um salário mínimo na Irlanda? Não. Hoje, o salário médio da população irlandesa, ele está entre 3 e 3.500 €. Claro, pessoas que falam o idioma fluentemente e têm algum tipo de qualificação. Mas por que os intercambistas vão ganhar só um salário mínimo? Porque os intercambistas acabam se limitando às profissões disponíveis na Irlanda por conta da limitação no idioma. Então, normalmente, o mais comum, né, que os estudantes trabalhem em setores voltados para o turismo, por exemplo, restaurantes, cafés, pubs, hotéis, eventos e por aí vai. E a gente vai falar um pouquinho sobre algumas ideias de profissões que dá para você já ir se inspirando. E o quanto você vai ganhar vão depender de 4 fatores. Primeiro, seu nível de inglês. Isso vai determinar muito o quanto você vai demorar para conseguir o seu primeiro emprego e quais os tipos de opções de profissões que dá para você fazer. Por quê? Se você tem um inglês muito zeradão, nunca estudou inglês, nunca abriu uma apostila sequer em inglês para tentar pelo menos o verbo to be, a tendência, não é uma regra, mas a tendência é que você demore mais para conseguir o seu trabalho. Você vai ver muitas oportunidades passando na sua frente, ou você vai ter a possibilidade de fazer uma entrevista, mas infelizmente não conseguir entender nada do que a pessoa te perguntou e muitas vezes você vai ouvir não. Isso é normal, acontece com muitas pessoas e não é por isso que você vai deixar de trabalhar na Irlanda. Vai demorar um pouquinho mais, porque sempre a gente indica, olha, chegou de 2 a 3, 4 semanas, focar unicamente, exclusivamente no idioma. Claro, aqui a gente sempre recomenda que você estude por pelo menos 1 ano antes de sair do Brasil, justamente para chegar já com um basicão bem redondo. Mas se não for o caso, né, se deu na telha e você quis fazer intercâmbio de última hora, o recomendado é que você foque no idioma, no networking, conversem com pessoas de outras nacionalidades na sua escola, do jeito que você consegue, porque só a prática vai colocar o inglês na sua cabeça. O segundo fator é justamente o tempo que você leva para conseguir o seu primeiro emprego. Então, se a gente fizer um cálculo aí anual, né, a gente vai falar de 12 meses. Só que se você demorar 2 ou 3 meses para conseguir o primeiro emprego, já não vai mais ser o mesmo tipo de rendimento, entende? O terceiro fator muito importante, talvez o mais importante de todos, é a cidade. Então, tudo depende de estratégia. Já falei quais são as 4 principais cidades que dá para você
fazer mais dinheiro na Irlanda. Por incrível que pareça, a primeira não é Dublin, inclusive Dublin está em terceiro lugar nessa posição da lista, e eu explico isso no vídeo anterior, onde eu falo sobre o custo de vida e empregabilidades nas principais cidades. Então, se o seu objetivo é ir para a Irlanda, juntar dinheiro, seja lá por qual seja a razão, e você precisa chegar e fazer bastante horas, busque sempre uma cidade que tem alto índice de turismo e pouca mão de obra disponível. Vocês vão ver que vão ter cidades pequenas no interior da Irlanda que tem um turismo muito acentuado e falta mão de obra, enquanto Dublin, uma cidade grande, com muita oportunidade, mas muita gente precisando de emprego. Então, quando você vai entregar um currículo num café, numa cidade pequena, às vezes o cara já pede para você começar na mesma hora. Em Dublin, muitas vezes você vai entregar um currículo, você chega lá, o gerente vem com uma pasta, com um bloco assim de currículo e fala assim, pô, vou ter que, né, uma loteria, né, para ele me chamar ali. Enfim, então tem esses 3 fatores e também, por último, o que você está disposto a fazer. Lembrando, com a limitação do idioma, não dá para você chegar trabalhando como vendedor, sei lá, de calçados ou roupa, ou trabalhar como um recepcionista, né? Porque vai faltar comunicação. Então, o mais comum é que você pegue tipos de trabalho que não necessitam de uma comunicação tão fluente. Então, vamos lá. Hoje, considerando que o salário mínimo, já com os impostos, vão estar na faixa de 1.900 euros, trabalhando 40 horas semanais, isso significa que, se você conseguir manter uma vida sem esbanjar muito, mas também sem miséria, né? Conseguir manter as suas despesas na casa dos 1.000 euros, mais ou menos, isso significa que você vai ter, ao longo de 12 meses, guardando os 900 euros que sobrou, uma média ali de 10.000 euros, tá? Ah, Cauê, mas eu conversei com algumas pessoas na Irlanda, eles falaram que é impossível fazer isso. Impossível? Eu vou indicar para vocês aqui na nossa playlist o quadro Podcast, EnjoyCast, onde nós temos aí centenas de entrevistas com alunos da Enjoy que estiveram na Irlanda também, porque tem vídeos mais antigos, e eles contam ali uma média de quantas horas eles faziam por semana e o quanto era as despesas mensais deles. Depois é só vocês fazerem. E tem muita gente e tem uma quantidade razoável de alunos que relatou ter feito 70 horas por semana. Pasmem, 70 horas por semana. Claro, isso nas férias escolares, enquanto você não precisa dividir o seu dia, né, com o trabalho. Então é só você fazer as contas, o quanto dá 70 horas por mês e se a pessoa gasta uma média aí de 1.000 euros. Ah, Cauê, mas não pode fazer só 20 horas semanais? Sim, estudantes na Irlanda só podem trabalhar 20 horas semanais durante o período de curso, ou se tiver no período de férias, que são aqueles 2 meses, né, entre o 6º e o 8º mês de visto, se tiver na alta temporada, você pode trabalhar as 40 horas semanais. Isso é a regra, pessoal, mas infelizmente ou felizmente, eu não sei como explicar isso, dificilmente você vai encontrar alguém que faça somente as 20 horas semanais. Essa é uma realidade que sempre existiu na Irlanda. A imigração sabe disso? Provavelmente sabe. Não estou dizendo que é para você fazer isso, que é a coisa certa a se fazer. Eu estou constatando relatos aqui, reforçando relatos de depoimentos de alunos que conversaram com a gente aqui no canal no YouTube. Ah, mas e como que eu faço para trabalhar mais do que as 20 horas? Gente, aí vocês estão me pedindo demais, né? Aí se vocês quiserem, vocês vão nos grupos, chega aí no primeiro dia de aula, já conversa com o pessoal, conta qual que é o segredo, porque assim, eu não sei, e se eu soubesse também, eu não ia ensinar a fazer coisa errada aqui. Cauê, isso pode dar algum problema para mim no futuro? Por exemplo, para eu renovar o visto? Olha, a chance de acontecer existe. Ela é pequena, mas existe. Trabalho com intercâmbio desde 2014 para 2015 e até hoje o único caso que nós atendemos de um aluno, especificamente em Waterford, que não lhe permitiu renovar o visto por ter extrapolado as horas, foi, se eu não me engano, em 2018. Tá? Esse foi o único relato que eu tive que chegou até a gente no caso, tá? Tem uma oficial de imigração lá em Waterford que é famosa por dificultar as coisas e hoje, infelizmente, não existe mais a opção de intercâmbio em Waterford. Então, acho que do resto tá mais tranquilo. E quais são os tipos de emprego que você vai fazer na Irlanda? Aqui eu vou separar por categorias, ou seja, nível de inglês B1 e B2, que é aquele inglês intermediário para o intermediário mais avançado, e depois para o pessoal que tem um basicão bem fraquinho para um basicão um pouquinho mais redondo, tá? Vamos lá, tipos de emprego para B1 e B2. Daily shop, que seria trabalhar em lojas de conveniência, fazendo sanduíche, repondo estoque, enfim. Tipo um Subway da vida, mas com tipo mini mercadinho. Como se fosse uma loja de conveniência do Brasil mesmo, de posto, sabe? Waiter ou waitress, né, que seria garçom, garçonete. Barista, que seria a pessoa que faz o cafezinho artesanal, inclusive
intercambistas da Enjoy já ganham um curso de barista com o nosso queridíssimo Eric, barista de Dublin. Você pode trabalhar em eventos, trabalhando em organizações de eventos, porque tem bastante evento cultural dentro, por exemplo, na cidade de Galway, na cidade de Bray, Dunleary, Dublin mesmo, né? Então você pode trabalhar ali em setores específicos, né? Guiando as pessoas para os lugares que tem que ir, ou vendendo alguma coisa, drink, produtos, etc. Você pode trabalhar como bartender, né? Fazendo os drinks em coquetéis, também nos bares, restaurantes, hotéis na Irlanda toda. Pode trabalhar como recepcionista de hotel. Então você já tem um inglesinho que você consegue recepcionar as pessoas, fazer as perguntas chaves ali para poder cadastrar a pessoa no sistema, indicar o quarto, etc. Seriam assim alguns trabalhos fisicamente menos cansativos. Continuando no hotel também tem o trabalho de bellman, que seria aquela pessoa que carrega as malas, né, ajuda ali a levar as malas pro quarto ou do quarto pro carro, né? Dá para trabalhar em call center. A gente teve bastante alunos que trabalhavam em call center numa empresa que nosso queridíssimo Henrique, que foi aluno da Enjoy em Waterford, sempre indicava ali posições. Alunos que tinham já espanhol também saíam na frente, né? Dá para trabalhar como segurança também, né? Na Irlanda você consegue fazer alguns cursos bem baratinhos também para trabalhar na noite, nos eventos como segurança, né? E também daria para trabalhar como nanny. Nanny seria babysitter ou a babá, como a gente está acostumado. Não precisa ser um inglês tão avançado, acho que nanny até um A2 daria para você fazer, né? Mas é importante que tenha, assim, um bom entendimento ali com os pais do bebê, porque afinal de contas é muita responsabilidade se acontece alguma coisa e precisa resolver alguma coisa, como levar no hospital, qualquer coisa nesse sentido. Então isso algumas ideias para quem já tem o inglês intermediário. E para quem tem o inglês basicão, Cauê, dá para trabalhar como cleaner, que é faxina, né? Tanto levando cartãozinho em casas, né? As meninas ganham um dinheirinho legal trabalhando como cleaner nas casas das irlandesas. Elas gostam bastante do serviço das brasileiras ou brasileiros, né? Dá pra trabalhar como cleaner em loja, dá pra trabalhar em cleaner em escolas, em hospitais, né? Dá pra você levar em currículo em vários lugares pra trabalhar com limpeza. Você trabalha em qualquer lugar, né? Restaurante, pub, café, que é o tal do KP, o Kitchen Porter, né? É a pessoa que lava toda a louça, limpa a cozinha, limpa as panelas, limpa a chapa ali dos chefes de cozinha, enfim, organiza ali o estoque também, né? E também, em último caso, daria para trabalhar também como delivery. Delivery não é uma profissão, vamos dizer assim, é meio que um quebra-galho, né, vamos dizer assim, porque você depende muito do movimento e da época do ano, tende a ficar mais forte, mais fraco. Tem toda a questão do clima da Irlanda, né, que venta muito forte e muitas vezes está chovendo, então imagina um vento de 30, 40, 50 quilômetros com chuva, né, fica meio complicado de trabalhar de bicicleta. Então, o delivery seria assim meio que um último caso, tá? Então, essas são algumas das profissões que eu poderia indicar para vocês tentarem assim que chegarem na Irlanda. E a média salarial, 1.900, 2.000, sempre tem as tips, tem gorjeta, né? Tem algumas horas extras, enfim, a gente, claro, colocando aqui no mínimo, daria para fazer aí uma média de 10.000 euros ao ano. Vou até indicar que vocês assistam um podcast aqui com o Igor, é bem recente, acho que finalzinho agora de 2025, o Igor que foi para Galway, fez 8 meses de intercâmbio e voltou aí com cerca de 8.000 euros e ainda viajou 7 países. Pouco, mas daria para ganhar mais? Bom, gente, aí é aquela coisa, né? Depende do que você faz, do que você tem experiência, sua formação. Posso até fazer alguns comparativos aqui para vocês de quanto ganharia se você tivesse alguma formação ou experiência em alguma área específica. Vou dar 3 exemplos aqui. Primeiro exemplo, engenheiros, né? O pessoal da engenharia. Eu sei que no Brasil, a média salarial de um engenheiro ele pode variar entre 7 e 9 mil reais. Às vezes menos, às vezes mais. Estou falando uma média populacional dos engenheiros hoje no Brasil. Se você entrar no site do censo, no último censo pelo menos, está dando essa média. Na Irlanda, engenheiros vão ganhar aí a partir de 4 mil euros, podendo chegar a 5 ou 6 mil euros entre a média salarial dos engenheiros na Irlanda. Só que é o seguinte, pessoal, existe uma grande diferença entre ganhar 9 mil reais no Brasil e ganhar 5 mil euros na Irlanda, tá? 5 mil euros é um bom salário, tá? Como eu falei, a média salarial na Irlanda hoje é 3.500 euros. É um salário, eu diria que é um salário ok, dá pra você viver uma vida, depende de onde você tá, 3.500 dá pra você viver uma vida confortável. Se você estiver em Dublin, tiver que pagar aluguel, não ter casa própria, etc., talvez fique um pouco apertado de viver sozinho, porque o aluguel na cidade de Dublin de um imóvel pra você viver sozinho é muito caro. Hoje você pegar um apartamento aí de 2 quartos numa área mais ou menos assim de Dublin, nem na área mais chique, mas também nas áreas mais complicadas, você vai gastar aí pelo menos aí uns 2.500, 3.000 euros por mês só de aluguel. Então hoje na Irlanda compensa muito você ter casa em qualquer lugar, né, do mundo, compensa ter uma casa própria, porque principalmente tratando-se de hipoteca, né, na Irlanda, em países europeus, chega a ser aí de 30 a 40% mais barato o valor da hipoteca do que o valor do aluguel.
Então você consegue ver o quanto você consegue guardar caso você consiga dar entrada no imóvel. Segundo exemplo aqui para a gente comparar, desenvolvedores e programadores, pessoal de TI. No Brasil, entre 7 a 15 mil reais. Na Irlanda, salário entre 3.500 a 7 mil euros. Então 3.500 aí para o pessoal que está iniciando, sem pouca experiência, e 7 mil euros pessoal aí já mais sênior, né? Lembrando que para você conseguir visto de trabalho na Irlanda, seu salário tem que ser de no mínimo 4.100 euros, tá? E hoje o brasileiro está em segundo lugar no número de visto de trabalho aprovado na Irlanda, ficando atrás somente da Índia, tá? Ficou em segundo lugar em 2025, 24, 23, 22 para trás eu não lembro. Enfermeiros. Na Irlanda, o salário de enfermeiros varia entre 4 a 6 mil euros, mais ou menos. No Brasil, pasmem, salário de enfermeiro entre 1.600 a 4.500 reais. Gente, realmente é de se entender por que os países estão precisando tanto de enfermeiros. E olha, tem muito enfermeiro no Brasil, enfermeira, né? Canadá precisando bastante, Nova Zelândia, Austrália, a própria Irlanda, Reino Unido, né? Vários países de língua inglesa. Mas é isso, essa é uma realidade para pessoas que já têm o idioma avançado, que já têm uma experiência, têm uma formação e têm a sorte de ter a experiência dentro de uma área do Critical Skills, que são aquelas profissões que dão visto de trabalho com direito à residência permanente. Se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada a isso, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em trazer aqui em resposta. Posso até postar aqui ou mesmo no nosso Instagram, @enjoyintercâmbio. Estamos chegando aos 100 mil inscritos, então falta só um pouquinho. Se você puder dar essa força, clica no botão de se inscrever-se, clica no botãozinho de hypar para ver se esse vídeo sobe mais aí na relevância do YouTube. Deixa o like avaliando o nosso vídeo ou seu dislike caso não tenha agregado em alguma informação, algum conhecimento. No próximo vídeo eu vou dar uma pincelada aqui nas regras para você fazer intercâmbio, tá? Quanto custa, os documentos que você precisa, quais são os seus primeiros passos depois que você chegar na Irlanda. Vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado. Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers!